Olá, meu nome é Rômulo, eu sou professor de matemática. Essa aqui é uma aula de continuação de uma disciplina chamada Cálculo Numérico do curso de matemática da Universidade Federal do Amapá. Se você é estudante de exatas, né, engenharia, física, matemática ou qualquer outra área do conhecimento que envolva matemática e tenha, né, no caso aí, disciplinas desse caráter aí, questão de cálculo numérico, então pode ajudar você de alguma forma. Então essa aula aqui é uma aula inicial sobre integração numérica de funções reais. Então o que é que ele faz? Lá no início da disciplina, ou melhor, no início do curso, geralmente tem as disciplinas de cálculo, certo? Essas disciplinas estão voltadas lá, né, para o cálculo diferencial integral, né, a gente vai ver funções, integração de funções, como é que é definida uma integral, e geralmente essa integral, né, ela tem uma interpretação que fala que nada mais é do que a área abaixo a curva dada ali pela função f, né, que está sendo integrada. E tem os extremos ali, que é justamente o intervalo de até o inicial, até o final, né, de onde está sendo calculado a integral, que é a área abaixo a curva. E basicamente esse nome que é dado para quando a gente calcula numericamente essa integral é chamado de quadratura numérica, certo? A gente tem ali que, na verdade, por definição, essa integral, que é uma integral de Riemann, a gente conhece lá do cálculo, ele é o limite de um somatório, né? Quando esse limite toma por infinito ali o número de subdivisões do intervalo, né? Que a gente aproxima a área por áreas conhecidas, no caso de retângulos, né? Abaixo a curva. Quando a gente toma esse valor muito grande, né? Vai diminuindo ali o espaçamento, ou vai aumentando o número de intervalos, a gente vai aproximar ainda mais a área abaixo a curva. No caso numérico, a gente não vai calcular o limite, mas sim tentar refinar ao máximo, né, esse intervalo e tentar aproximar a área, né, também utilizando retângulos aí ou, né, subdivisões do intervalo que é dado, certo? Então, inicialmente, esse método é chamado de quadratura numérica. Tá, então o que a gente faz? Como nosso interesse aqui é aproximar a integral, e a integral ela é um somatório infinito ali de subdivisões ou sub-áreas que estão abaixo de uma curva ali, né, de uma função, a gente vai tentar aproximar nada mais do que a função. Então a integral vai ser um somatório aproximadamente, né, dessa função que a gente vai tentar conhecer ela, né, ou pelo menos estimar a função em si. Então o que acontece? Como não é uma integral realmente calculada no limite, ela vai ser aproximadamente a nossa integral e, claro, né, vai ter ali um valor que vai ser a diferença, né, entre as duas, já que está sendo calculado aproximadamente, vai ter um erro, digamos assim, entre a integral e o somatório da função. Tá, então o que acontece? Inicialmente, a gente vai aproximar a função e para isso existem algumas formas. Uma que é bastante utilizada é a interpolação numérica, né? Que é usando polinômios interpoladores para aproximar a função f. Então, nesse caso aí, essa expressão, esse Pn de x, nada mais é do que uma fórmula ou uma expressão que aproxima para a gente a função f utilizando duas coisas. Primeiro, alguns pontos conhecidos da função, então esse f de x e aí são valores conhecidos da função f, e esse li são realmente os polinômios interpoladores aí. Nesse caso, pode ser um polinômio de Lagrange, né? Também muito utilizado para aproximar funções. Porque o que acontece? Geralmente, quando você quer aproximar a função, você tem ali um conjunto de dados que são valores, né, que você quer estimar. Acontece o seguinte, geralmente a gente quer descrever todo o conjunto de dados. Então, se você tem valores isolados, você vai tentar aproximar todo o conjunto utilizando uma interpolação numérica aí. Então, essa é uma forma de tentar aproximar a função ponto a ponto, né, quanto mais próximo possível da função que a gente queira. Então, como a gente quer calcular uma integral, e essa integral é calculada em cima dessa função, a gente vai aproximar ela utilizando um polinômio interpolador, certo? Que é esse nosso Pn de x aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a integral, né, da função f de x, que é aproximadamente nosso Pn de x. Então, vai ser a integral ali do somatório de f de x e li de x dx. Mais uma função erro lá, pelo fato que, como eu falei, a gente tem aí, né, uma diferença entre realmente a integral bem definida, lá, totalmente definida, e o somatório, né, da função em alguns pontos multiplicados pela sua função interpoladora. Você vai fazer, se você parar para reparar, nessa expressão aí, esse somatório, né, a integral do somatório, f, x, y são valores conhecidos, são valores dados, são valores isolados que não vão fazer diferença na integração.
Porém, a gente vai fazer integrar o quê? Vai integrar os polinômios em si. Então, essa integral vai passar integrando aí esse LI de x, que é o nosso polinômio interpolador. Tá, então vai ter alguns casos. O caso mais simples, caso inicial, é quando a gente usa um polinômio interpolador de grau 1. Então, imagina que você tem uma função, uma curva lá, e você tem dois pontos, né? Com esses dois pontos, você consegue determinar uma curva, que nesse caso vai ser uma reta, uma equação, uma função afim, digamos assim, que vai aproximar aquela função, né? Naquele intervalo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui ter o polinômio de grau 1 de x, que é dessa forma aqui, né? E você vai utilizar os pontos que foram fornecidos. Nesse caso aqui, são dois pontos. Então, vou ter o x0 e o x1, né? Que pertencem ao intervalo. Que logo mais você vai ver que está na base aqui o valor do a e o valor do b, né? Naquele intervalo. E o valor das funções também, né? O f de x0 é dado e o f de x1 também é conhecido aí. O próximo passo agora é substituir. Então, lá eu vou passar integrando lá a função, né? Com o polinômio interpolador. A integral já utilizando já o P1 de x. Então, nesse caso aqui, perceba o seguinte, que aqui já estou desconsiderando o nosso erro, então coloquei ali que é aproximadamente. Então, nesse caso aqui, perceba o seguinte, que x1, x0, né, e f de x1 e f de x0 são conhecidos. Você vai integrar a função ali em x, ok? E como eu falei, só para confirmar, eu estou desconsiderando, né, está desconsiderando por enquanto ali o erro da função, devido à questão da aproximação do polinômio para a função f de x. Então aqui que eu estou fazendo, eu vou integrar, como eu falei, então eu vou integrar em x as funções, então ele tem x, eu vou integrar, então vai dar essas duas funções aqui, né, com seus valores. Depois eu vou passar o intervalo de integração, né, que é os limites aqui de x0 até x1, ok? Que vai me dar essa expressão aqui. Nesse caso aqui, como eu falei, você vai entender que x0 e x1 eles são os extremos do intervalo, até porque eu só tenho dois pontos. Então, como eu tenho intervalo, o valor inicial e o final, eles serão nosso x0 e o x1. E, além disso, eu posso definir um h, porque nesse caso aqui, o h é o espaçamento, né, o tamanho do intervalo, que é a diferença lá, o x1 menos x0. Depois, a gente vai ver em aulas futuras que vai ter mais pontos. Se tiver mais pontos, né, a gente vai ter espaçamentos iguais ou não, vai depender como você vai fazer a quadratura, mas inicialmente a gente vai considerar espaçamentos iguais e esse h aí, mas por enquanto nosso h é apenas o tamanho do intervalo, né, x1 menos x0. Então, como falei, substitui lá os valores dos extremos da função e obtém essa expressão aqui embaixo, que nada mais é do que a aplicação ali do teorema fundamental do cálculo, certo? Após isso, eu vou calcular os valores, eu vejo que vai tirar, dá para simplificar ali algumas expressões e chegar na última equação aqui, né? Em termos de x1, x0, f de x1, f de x0, ok? Então, de fato, que a gente chegou numa expressão, né? Já resumindo aqui, fazendo todos os cálculos, que a integral de f de x dx, né? Considerando esse polinômio de grau 1 para aproximar a função f de x do intervalo que vai de a até b, vai ser dada por essa expressão aqui, né? x1 menos x0 dividido por 2 vezes f de x0 mais f de x1. Esse cara aqui, ele pode ser trocado simplesmente pelo h, que como eu falei é o tamanho do intervalo. Logo, essa integral é aproximadamente h sobre 2, novamente o h é o nosso tamanho do intervalo, vezes f de x0 mais f de x1. E esse cara aqui é conhecido como regra do trapézio, né? Uma formulação conhecida como regra do trapézio, pelo fato de que a gente for olhar, né, e está tomando ali uma área, né, que é uma área do trapézio, considerando que você não tem ali só dois valores no intervalo, certo? E graficamente, né, para a gente finalizar essa parte para entender inicialmente o que está sendo feito, a gente tem o seguinte: imagina que a gente tem aqui nossa função, então essa curva aqui em vermelho é a nossa função f de x igual a y, uma função de uma variável real, aí no plano, e eu tenho dois pontos iniciais. Aí já deixei x0 e x1, né? Mas poderia ser o AB, depois você vai interpretar como x0 e x1. Então o que acontece? Geralmente a gente tem um polinômio interpolador em que em alguns pontos o polínômio vai coincidir com a função e outros pontos não, né? Vai ser próximo ou não da nossa função que a gente quer conhecer. E de fato a gente não tem por enquanto todos os pontos ali, a gente tem apenas algum valor isolado da função f, eu quero o estimato da função. Como não sei como garantir que existe realmente essa função dessa maneira,
o polinômio ele aproxima para a gente, né, a função que é desconhecida, digamos assim. Então tá aqui os dois pontos. Então eu vou ter esses valores são conhecidos, que é o f de x0 e o f de x1. E a partir dele eu consigo determinar, né, o interpolador. Nesse caso, para dois pontos, o interpolador de Lagrange ele é uma função de grau 1, né? Então, nesse caso aqui vai ser uma reta que vai passar pelos dois pontos. Eu vou ter ali uma função, né? Que teoricamente eu não sei todo o comportamento dela, mas ela tem aí essa maneira, tem alguns pontos isolados. Com dois pontos, consigo determinar aquela reta, aquele P de x lá, que é nosso polinômio de grau 1, certo? E vai me dar uma área. Então percebe que a área que a gente traçou aqui é justamente a área de um trapézio, né? Por isso que a gente encontrou aquela formulação anterior, que é a regra do trapézio. E percebe que aqui outra questão também que observar é a questão do erro. Nesse caso aqui, como foi feito o gráfico, né, como está construído, a gente percebe que existe uma diferença, né? Tem valores que está faltando para a função e valores que estão passando, certo? Então, nesse caso aqui, seria uma questão de erro. Tem um erro entre realmente a área da função abaixo da curva, que está em vermelho, e a área do trapézio. Então, essa é a diferença. Então, essa é inicialmente uma área, né, que a gente vai calcular, que é aproximadamente nossa integral, que é a primeira regra de quadratura mais simples que a gente pode ver aí para, nesse caso, para aproximar integrais. Ok?